A Bíblia falada e comentada. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem e, ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo. Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque, ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos.
E contou-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se, assim, o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e, então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. E lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Comentários: Mateus capítulo 13. Jesus utilizou muitas ilustrações, ou parábolas ao falar com as multidões. Em suas parábolas comparava um pouco conhecido com algo que não era. A parábola motivava o ouvinte a descobrir a verdade, e ao mesmo tempo ocultava a verdade dos que eram muito ociosos ou teimosos para vê-la. Devemos tomar cuidado de forçar o sentido das parábolas as fazendo dizer o que não dizem. Todas as parábolas têm um significado a menos que Jesus o tenha especificado de outra maneira. Esta parábola deve animar aos semeadores espirituais que ensinam, pregam e guiam a outros. O agricultor semeia boa semente, mas não todas lhe brindam um rendimento ótimo. Algumas sementes não germinam, e não todas as novelo que crescem oferecem o mesmo resultado.
Não se sinta desalentado se tiver a impressão de que ninguém o escuta apesar de pregar com fidelidade a palavra. A fé não se pode forçar a trazer resultados conforme a uma fórmula matemática. Mas bem espera o milagre do Espírito de Deus de usar nossas palavras para que outros se aproximem do. Os ouvidos humanos captam muitos sons, mas há uma audição mais profunda que resulta em compreensão espiritual. Se você procurar com sinceridade a vontade de Deus, tem audição espiritual, e estas parábolas lhe darão novas perspectivas. Quando Jesus falava em parábolas, não estava ocultando a verdade dos buscadores sinceros. Os que eram receptivos à verdade espiritual compreendiam as ilustrações. Para outros não eram a não ser histórias sem sentido. Isto permitiu que Jesus desse alimento espiritual aos que tinham fome, de uma vez que impediu a seus inimigos lhe fazer cair em armadilhas antes de tempo. Esta frase significa que temos a obrigação de usar bem o que temos. Quando tentam rebater a Jesus, essa dureza de coração cega até a pouca compreensão que se tenha. Esta profecia se acha em Isaías 6 versos 9 e 10. Que fácil é estar de acordo com Cristo quando não se tem a intenção de lhe obedecer. É fácil falar contra as ansiedades da vida e os enganos das riquezas e ainda assim não fazer nada por modificar nossos caminhos. À luz da vida eterna com Deus, justificam-se as preocupações. Se você tivesse tudo o que quisesse em troca de perder a vida eterna com Deus, valeria a pena. Os 4 tipos de terreno representam as diferentes respostas que podemos obter ao anunciar a mensagem de Deus. Algumas pessoas estão endurecidas, outras são superficiais, outras têm muitas preocupações que o distraem e alguns são receptivos. Como está enraizada a palavra de Deus em sua vida? Que tipo de terreno é você? Jesus dá o significado desta ilustração nos versículos 36 a 43. Todas as parábolas neste capítulo nos falam de Deus e seu reino. Explicam o que é o reino em oposição a nossas expectativas. O reino dos céus não é necessariamente um lugar geográfico a não ser um domínio espiritual no que Deus governa e no que temos a vida eterna de Deus. Entramos nesse reino quando aceitamos a Cristo como Salvador. Os cardos verdes e os caules verdes do trigo têm um parecido e não podem diferenciar-se até que crescem e estão preparados para a colheita. Os cardos, os que não acreditam, e o trigo, os crentes, devem viver lado a lado neste mundo. Deus permite que os que não acreditam permaneçam um tempo, como o agricultor permite que os cardos permaneçam para não arrancar com eles o trigo. Na colheita, entretanto, os cardos se arrancam e ficam a um lado. A ceifa, julgamento, de Deus de toda a humanidade se aproxima. Devemos nos preparar nos assegurando de que nossa fé seja genuína. A semente de mostarda é uma das sementes mais pequenas. Jesus empregou esta ilustração para mostrar que o reino tem começos insignificantes, mas crescerá e produzirá resultados notáveis. Em outras passagens bíblicas, a levedura é com frequência um símbolo do mal ou poluído. Aqui é um símbolo positivo de crescimento. Apesar de que parece um ingrediente menor, impacta toda a massa. Embora o início do reino foi modesto, quase imperceptível, logo cresceria e faria um grande impacto no mundo. Ao final do mundo, os anjos separarão aos maus dos que não o são. Nas igrejas há crentes verdadeiros e falsos, mas devemos ser precavidos em nosso julgamento porque só Cristo está qualificado para fazer a separação final. Se você começar a julgar, pode danificar algumas das novelas boas. É mais importante julgar nossa própria situação diante de Deus que estar analisando a outros.
Mateus usa com frequência estes termos para referir-se ao julgamento vindouro. O choro indica tristeza ou remorso e o ranger de dentes, ansiedade e dor extremos. Os que dizem que não lhes importa o que aconteça depois da morte não têm ideia do que dizem. Serão castigados por viver em forma egoísta e indiferentes a Deus. Os que aceitam o favor de Deus resplandecerão, em forte contraste com os que recebem sua condenação. Uma ilustração similar se usa em Daniel 12 verso 3. O reino dos céus é mais valioso que algo que possamos ter, de modo que uma pessoa deve estar disposta a dar tudo o que tem para obtê-lo. O homem que descobriu o tesouro no campo tropeçou com ele por acidente, mas notou seu valor. O mercado procurava diligentemente a pérola escolhida. Quando a achou, vendeu tudo o que tinha para comprá-la. A parábola da rede do pescador tem o mesmo significado que a parábola do joio. Estamos para fazer a vontade de Deus e falar com outros de sua graça e bondade, mas não estamos em condições de dizer quem forma parte do reino dos céus e quem não. Esta separação a farão no julgamento final seres que estão imensamente melhor qualificados para fazê-lo. Há um benefício dobro em compreender e utilizar o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento assinala ao Jesus o Messias. Jesus sempre reconheceu a autoridade e relevância desta parte das Escrituras. O Novo Testamento revela a Cristo mesmo, que está agora disponível a todo aquele que aceita seu reino espiritual. Tanto o Antigo como o Novo Testamento têm ensinos a respeito de Deus e oferecem conselhos práticos para viver no mundo. Os líderes religiosos, entretanto, estancaram-se no Antigo e ignoraram o Novo. Procuravam um reino futuro precedido de julgamento. Jesus, em troca, ensinou que o reino era no presente e o julgamento no futuro. Os líderes religiosos procuravam um reino temporário e físico, rebelião militar e governo humano, mas não viram o significado espiritual que o reino de Cristo trazia. Rechaçaram Jesus. Cronologicamente, este retorno ao Nazaré teve lugar depois que Jesus estivesse na região dos Gadarenos, onde curou aos homens possuídos pelo demônio. Logo voltou a cruzar o mar com destino ao Capernaum. Dali viajou ao Nazaré, onde tinha crescido, para descobrir que a gente recusava acreditar que o fora o Cristo. Os residentes do povo onde Jesus cresceu o conheciam desde menino e tinham estado relacionados com sua família, e não podiam acreditar sua mensagem. Estavam fechados. Jesus tinha ido a eles como profeta, e os profetas demandavam uma resposta a uma verdade espiritual impopular. Não emprestaram atenção à mensagem eterna porque não podiam ver mais à frente do homem. Jesus não foi o primeiro profeta que foi rechaçado em seu país. Jeremias experimentou o rechaço de seu povo natal e ainda de sua própria família, Jeremias 12 versos 5 e 6. Jesus fez poucos milagres em sua própria terra por causa da incredulidade. A incredulidade cega as pessoas à verdade e furta suas esperanças. Este povo perdeu ao Messias. Qual é a medida de sua fé? Se não poder ver as obras de Deus, talvez é por sua incredulidade. Cria que Deus pode obrar podendo em sua vida e esteja à expectativa. Olhe com os olhos da fé. A Bíblia falada e comentada.